Quando Jesus esteve aqui na Terra, o que ele mais combateu foi aquela estrutura religiosa formada pelos fariseus e senhores da lei. E Jesus os chamava de hipócritas. Mas olhando para o sistema religioso, para a estrutura religiosa que hoje nós vivemos, a gente percebe que não está muito longe. Muitas vezes nós achamos que somos santos, que estamos sendo santificados, porque nos reunimos dentro de um templo, onde ali nós pensamos que estamos cumprindo as nossas obrigações diante de Deus. Muitas vezes esquecemos do culto racional, que é o que importa, que é a gente praticar a palavra de Deus e não ser só ouvinte, como assim diz Tiago. E nessa falsa religiosidade, né? nessa instrução religiosa, nesse contexto religioso, muitas vezes inseridas por lobos em pele de cordeiro, por mercenários da fé, pela indústria da fé, muitos são envolvidos a andarem nessa estrutura religiosa, em que eles confundem o que é viver Cristo e andar com Cristo, e estar sujeito e subordinado e submisso a uma estrutura religiosa. Mas não, Jesus nos libertou da lei, dos princípios da lei. Vivemos hoje o evangelho da liberdade. Jesus mandou destruir os templos, mandou destruir o templo e combateu aqueles que se reúnem em sinagogas, segundo os seus princípios religiosos e suas doutrinas de tradições religiosas. Então, o que é importante para os dias de hoje é a gente entender que Deus se alegra na comunhão dos irmãos, na união dos irmãos, viverem unidos os irmãos. É isso que alegra o coração de Deus. E o que mais ainda alegra o coração de Deus é quando a gente aprende da sua palavra e a gente pratica a sua palavra. Que Paulo vai dizer que é o nosso culto racional, a nossa adoração racional, que convém que seja constante e permanente a todo tempo. Que é o quê? Sacrificar os nossos membros, sacrificar o nosso corpo para não pecar, para não ceder às nossas tentações, às nossas vaidades, às nossas paixões, às nossas concupiscências. Essa é a religião, esse é o princípio. E Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar vivos e órfãos nas suas aflições e nos mantemos incontaminados do mundo. Então, quando a gente entende a igreja primitiva, que muitos negam, que muitos não entendem porque eles tinham aquela comunhão e viviam unidos como irmãos, quando a gente entende aquela religião, a gente vai entender porque eles tinham tudo em comum, compartilhavam com os que não tinham. Andavam unidos, todo dia se reuniam no pátio do templo, ali fora do templo, não é dentro, ali fora do templo, para aprender a palavra, aprender das doutrinas dos apóstolos. Depois se reuniam em suas casas para partir o pão, para louvar, para orar, para cada um comer as suas refeições unidos, em comunhão, em adoração, com singeleza de ser, singeleza no coração, interagindo. Essa é a igreja que Cristo criou. Mas muitos confundem essa igreja que Cristo fundou, que os apóstolos fundaram lá em Jerusalém, com o sistema religioso de templos. Jesus mandou destruir os templos. Jesus falou, destrua esse templo que eu erguerei em 3 dias. Porque Jesus estava falando do santuário do seu próprio corpo. Jesus é o cabeça do corpo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Então o santuário que Cristo estava falando é Ele e seus membros, que somos nós. Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então onde nós estamos, Deus está conosco. E não é dentro de templos construídos pela mão dos homens. Mas o sistema religioso, ele se empenha muito em formar templos e construir templos. Onde muitos se reúnem para entrar calado, sair mudo, para assistirem uma liturgia de um culto ou de uma missa, de uma reunião, onde louvam, cantam, adoram, oram, seguem todo o rito de uma liturgia, mas o verdadeiro amor, a verdadeira interação de um corpo, que é o corpo de Cristo, não há. Entendeu? E é quase que impossível num templo muito grande. Embora muitos tenham ainda já a visão de células, né? Formar células para que haja interação nas células, já é um bom caminho seguido.
Mas Deus não se importa em quantidade de irmãos reunidos dentro de um templo. Deus se importa em sim viver a sua palavra, em inteireza de ser, compartilhando o que tem com os pobres, que é a religião pura e imaculada, e se santificando cada dia mais, não cedendo às tentações do mundo, da carne, das nossas vontades. Essa é a religião que nos une ao Senhor. E não é estar todo dia, todo domingo, toda quarta-feira dentro de um templo. Até mesmo porque, quando a gente vive unido, o orar e o louvar é uma consequência daqueles irmãos que vivem unidos e estão unidos. E não que a gente saia para ir em um lugar para orar e louvar. Uma dependência de uma estrutura, de um templo, para que isso possa acontecer. Porque, na verdade, nós podemos orar e adorar nas nossas casas, com as nossas famílias, com nossos filhos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, no trabalho, quando verdadeiramente a gente não nega a palavra, não nega Cristo diante dos homens. Mas muitas vezes os irmãos só conseguem ser de Cristo quando estão dentro do templo. Infelizmente, essa é a verdade. Quando são na rua, quando estão nos seus convívios com as pessoas, poucos sabem que eles são cristãos, que eles vivem a palavra, que eles conhecem a palavra de Deus. E Jesus já falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Porque, irmãos, viver em Cristo é ser Cristo a todo tempo, a todo momento. E não quando está dentro de um templo, onde se propicia entrar em catarse coletiva, extrema emoção, por estar ouvindo um louvor bonito, entendeu? Um louvor muitas vezes é nem louvor, às vezes são cânticos antropocêntricos que agradam o nosso ego, mas não louvor e salmos direcionados a Deus, que até isso foi introduzido, louvores que agradam o nosso ego, eu vou conseguir, eu vou vencer, mas não louvores direcionados à adoração exclusiva ao Pai, exaltação e glorificação a Pai e ao Rei Jesus, entendeu? Então, são muitas coisas que foram introduzidas no meio cristão pela religiosidade, pelos mercenários da fé, pela indústria da fé, pelo próprio espírito do anticristo que está no meio, que nos desvia muito e muito do que Jesus nos ensinou. Que Jesus nos comissionou a só um mandamento, no sentido de fazermos. Não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não estou falando isso. Estou falando uma ação que nós temos que fazer. Ir por todo mundo e fazer discípulos. Para que esses discípulos sejam introduzidos ao corpo, à família de Deus. Porque quando aceitamos a palavra de Deus, quando ele ouve a palavra, ele há uma renovação no seu entendimento. E ali a palavra é espírito e vida. E se for da vontade de Deus, ele vai receber aquela palavra. Ele vai querer passar a aprender daquela palavra e andar em comunhão com os irmãos e aprender cada vez mais de Cristo para chegar à unidade da fé e à perfeita estatura de Cristo, à varonilidade de Cristo. E é este o motivo para que os irmãos, para que a família de Cristo se reúne. E não unicamente para adorar e orar. O convívio, o viver unidos, irmãos, é muito mais do que se reunir para orar e adorar. E ouvir um sermão rápido. Porque, na verdade, a palavra de Deus convém que seja estudada profundamente. A instrução que os apóstolos faziam, quando eles se reuniam, levava horas, levava dias, porque eles queriam transmitir verdadeiramente tudo o que eles conheciam. Mas hoje nós vivemos uma estrutura religiosa que é separada um sermãozinho, que está ali dividido em um tempo dentro de uma reunião de 2 horas, e não tem mais o aprofundamento da palavra, o alimento sólido, a parte principal, que é o corpo de Cristo, o pão da vida eterna. Né? Então reúne-se em 2 horas, com dia e hora marcada, uma estrutura toda de uma liturgia que tem que ser seguida, cronometrada, em que não há interação, em que todos não podem falar. A igreja primitiva todos falavam, na igreja primitiva todos interagiam, na reunião, eu digo no convívio não, na reunião, em nome de Cristo, todos interagiam, todos falavam, todos tinham momento para falar, todos tinham momento para profetizar,
para trazer palavras de doutrina, para trazer palavras de revelação, para trazer palavras de instrução, conforme o Espírito ia direcionando aquela reunião. Entendeu? E hoje nós vivemos uma estrutura religiosa que há necessidade de ter um púlpito, cadeiras e um templo. E as pessoas se envolvem, se prendem a essa estrutura religiosa e acham que viver Cristo é viver essa estrutura religiosa. Imagina quando começar a perseguição, que não tiverem mais os templos e não puderem mais se reunir nos templos. Aí sim que vão ter que forçosamente se reunir nas casas. Ou então aí sim que realmente serão separados quem são os verdadeiros seguidores de Cristo, ou aqueles que buscam de bênçãos e de shows gospels e de motivações, né? De palavras motivacionais. Que na verdade a palavra que endireita é a palavra que machuca. Mas muitos irmãos procuram seus mestres segundo as suas vontades, como Paulo fala, coceiros no ouvido. Porque não se deu bem numa igreja, porque é uma igreja que não só traz mensagens motivacionais, mas mensagens e palavras de instrução, de correção, de repreensão, aí se afasta. Amém? E por incrível que pareça, muitos procuram um templo onde tenha luxo, onde tenha ar-condicionado, onde tenha um telão, onde tenha jogo de luz, onde tenha os melhores cantores conhecidos pela mídia, os melhores pastores conhecidos pela mídia. Não, irmão. Às vezes você vai encontrar um irmãozinho cheio da unção do seu lado, que não está na mídia, que não conhece, que não é conhecido por outros irmãos, até mesmo do próprio local de reunião, do templo que eles se reúnem, mas esse irmão é cheio de unção e de conhecimento da palavra de Deus e da verdade da palavra de Deus. E este irmão pode te instruir, te capacitar muito. Amém? Foge de tudo que é sensacionalismo. Fuja de tudo que é sensacionalismo no mundo, que se divulga pela internet, que se divulga no mundo e que tem aceitação pelo mundo. Se tem aceitação pelo mundo, tem coisa errada. Porque Jesus fala que haverão tempos de perseguição. E por nós não sermos do mundo, o mundo não se agradará de nós. Então, se o mundo está se agradando, é porque tem coisa errada. Amém? Então, essas mensagens que eu trago, é porque o Senhor tem me dado e eu transmito o que o Senhor tem me dado. Porque muito tem me incomodado em ver como a igreja se transformou, como o corpo de Cristo, que eu não vejo como o corpo de Cristo, se transformou em uma religiosidade, uma profunda religiosidade. Tudo aquilo que o Senhor Jesus combateu, tudo aquilo que o Senhor Jesus não ponderava. Sistema religioso da fé, onde não se vive Cristo, mas vive uma fé que eu posso dizer uma fé morta, que é uma fé sem obra, é uma fé morta, uma fé onde eu busco só os meus interesses, onde eu não busco o convívio com os irmãos, onde eu não busco a misericórdia, viver a misericórdia e praticar o amor, é uma fé morta. Paulo já repreendia aquela igreja de Coríntios lá em 1 Coríntios 13, que ele fala, eu posso dar minha vida, posso falar todas as línguas, eu posso sacrificar meu corpo para os pobres, mas se não tiver amor, tudo é em vão. Porque muitos fazem essas coisas para buscar a sua própria salvação. Amém? Então, que a gente consiga se desvincular desse sistema religioso que foi inserido, para viver verdadeiramente Cristo. Viver Cristo na sua essência. Se preocupar com os irmãos, levar a cargas um dos outros, porque assim cumpre-se a lei de Cristo. Paulo vai falar isso. E a lei de Cristo é servir, é compartilhar, é dar e não querer receber. E muita gente, a gente só quer receber, é buscar no templo o problema que eu estou passando, a cura do problema que eu estou passando. É buscar no templo a mensagem motivacional, a mensagem que vai curar o meu problema emocional. Mas não, irmãos, vamos ser mais maduros. Entender que Deus busca verdadeiros adoradores, porque são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que sabem que nesse mundo terão aflições, mas que estão aqui para servir o corpo de Cristo, para servir o próximo, não só também os que estão no corpo, para andar verdadeiramente como Cristo andou,
como Cristo caminhou aqui. E muito mais, fazer irmãos, trazer irmãos para a família de Deus e viver unidos como irmãos, porque Deus se alegra na comunhão dos irmãos unidos sentados à mesa, compartilhando o pão, compartilhando o corpo de Cristo, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Que na paz.